O mundo pode estar vendo surgir um novo paradigma para o comércio entre os países. Desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, Donald Trump começou a adotar uma política de retaliação aos parceiros comerciais por meio da criação de novas tarifas de importação. E os outros países estão respondendo com medidas semelhantes. Quais são as consequências dessa guerra tarifária? Eu vou conversar sobre o tema com o economista Newton Marx. Muito obrigado pela presença, Newton. É um prazer. Prazer todo nosso ouvi-lo para que você tente nos explicar um pouco do que está acontecendo. E antes de entrarmos nos detalhes dessa nova política dos Estados Unidos, eu queria fazer uma pergunta mais geral. Você acha que esse comportamento do Trump, ele é mais na tentativa de abrir negociações ou ele acredita de fato nessa política que está implantando de acrescentar sempre tarifas e tarifas para os produtos que são vendidos para os Estados Unidos? Isso ainda não está bem claro para a gente, né? Mas a gente sabe que se ele tivesse ouvido os economistas, ele não tomaria essas medidas. Porque se os Estados Unidos estão com problema de inflação, a partir do momento que você cria tarifas de importação, encarece ainda mais esses produtos. Então, você vê que é um pouco ainda problemático a gente conseguir entender. Mas não tem dúvida nenhuma de que ele tem provocado algum tipo de negociação entre os países onde é que são criadas essas tarifas de importação. Bom, daqui a pouco eu quero aprofundar esse tema da inflação possível, mas tem uma questão antes. As primeiras medidas do Trump foram adotar tarifas contra Canadá e México, 25% sobre todos os produtos, depois acabou adiando, né? Veio para a mesa de negociação. E ele usou como argumento que precisava impor essas tarifas porque os outros países não atuavam para impedir o tráfico de drogas, para impedir a imigração ilegal. É normal e é aceitável que se use tarifas no comércio para resolver questões geopolíticas, como é esse caso? Não é normal. Você pode notar que, se por acaso, com os conflitos que existem no mundo, se fossem tomadas essas medidas, você vê que em nenhum momento essas medidas ficaram tão claras conforme agora o presidente Trump está tomando essas medidas. Então, ele acredita que, tanto é que o Canadá e o México, eles ficaram congelados por um mês para poder renegociar. É uma bravata, um pouco, né? Ele está querendo criar uma marca, né? Ele está querendo se destacar, né, mundialmente, apesar que os Estados Unidos sempre se destacou, mas ele, como pessoa, presidente, ele quer ter a impressão que dá é que ele queira constar na história dos Estados Unidos como alguém que tomou atitudes que até então não eram tomadas. O fato dele ter recuado em relação a México e Canadá, como você disse, né, deu um prazo aí, indica que, na verdade, ele busca negociações. Seria isso? Isso é verdade. Porque se é aquilo que você colocou logo no início, se por acaso houver uma guerra tarifária, ele perde. A produtividade dos Estados Unidos, ela é muito baixa em relação à China e outros países da Europa. Então, se por acaso cria uma barreira, porque normalmente o que acontece? Não sei se você vai me perguntar isso mais na frente. As tarifas, elas podem ter dois objetivos. Um é para ajudar a desenvolver a indústria nascente. Os Estados Unidos não tem essa indústria nascente, né? E outra é para combater aqueles que criam tarifas contra os produtos americanos. Porque existe uma divisão, né, de trabalho, internacional do trabalho, onde é que alguns países têm um tipo de papel. Então, você vê, mão de obra barata, é a China. Bom, tecnologia dos Estados Unidos, capital dos Estados Unidos. Então, vai havendo essa alocação, né, que alguns países asiáticos também têm a tecnologia, aí também acaba ocupando algum tipo de espaço. Infelizmente, países emergentes como o Brasil viram uma primarização da economia. Ou seja, nós não produzimos manufaturados para exportar. E sim produtos primários. Isso é péssimo para o PIB. A gente não aumenta o PIB com produtos primários. Pelo contrário, quem cria valor agregado são aqueles países que compram e depois mandam para a gente. Você colocou aí
uma desvantagem competitiva dos Estados Unidos, que seria produtividade baixa. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo, porque no senso comum fica o seguinte: os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então é um país que tem alta produtividade. Por que a produtividade dos Estados Unidos é baixa? E, em função disso, por que ele acaba tendo déficits comerciais? Bom, os Estados Unidos ele tem uma arma poderosíssima, que é o dólar. O dólar acaba impondo aos países no mundo a hegemonia norte-americana, e com poderio militar e mesmo que a completa, né? Então, a produtividade baixa é porque, ao longo do tempo, foi empurrando para alguns países a produção de determinados produtos que eram mais caros para os Estados Unidos. Então, você tem direitos de que os trabalhadores se organizavam, você tinha o custo de produção também que era elevado. Então, isso tudo, falava, onde é que está sendo barato para produzir? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos enviar o capital e a tecnologia. E aí, com isso, nós compramos. E acontece isso, os Estados Unidos exportam inflação. Você vê, a partir do momento que eles têm uma inflação e têm uma moeda, eles podem imprimir aquela moeda, né, emitir aquela moeda e empurrar a inflação dele para os outros países. O dinheiro volta para financiar a dívida. Você vê que a China tem um volume, trilhões de dólares aplicados nos títulos americanos. Bom, você colocou aí, né, sobretudo o aspecto da mão de obra. As empresas americanas, várias, as principais, elas montam as suas plantas de produção em outros países, que estão mão de obra mais barata. O presidente Trump, ele tem dito, a gente sabe que muitas vezes é um discurso, né, para o público interno, que ao impor tarifas, as empresas voltariam a produzir dentro dos Estados Unidos. Você acha que isso é viável? De fato, uma grande empresa americana que produz na Ásia, simplesmente por causa dessas tarifas, vai voltar para dentro dos Estados Unidos com uma mão de obra muito mais cara, o que pode, inclusive, encarecer seu produto? Você vê que os próprios carros asiáticos, eles conseguiram entrar nos Estados Unidos e as produções de Ford, de Chevrolet, General Motors, eles acabaram, né, procurando produzir outro tipo de produto, de bem e serviço para, né, para poder continuar sendo competitivo e aumentar o produto nacional bruto. Isso é curioso porque você vê o produto nacional bruto versus produto interno bruto, é porque quando a gente fala em PIB, a gente vê o que a gente produz, mas o que fica com a gente é nacional. Aí você vai ver o Brasil cai bastante o produto nacional. Já os Estados Unidos não produz muito, o PIB é baixo, mas o produto nacional é grande, porque ele recebe uma renda do exterior muito elevada. Então, é nesse ponto que eles, né, vêm praticando ao longo do tempo e criando uma hegemonia cada vez mais forte. A parte de bancos, a parte financeira, você vê que é muito forte. E agora tem o Elon Musk do lado do presidente para desenvolver essa parte. Pode ser que essa parte tecnológica tenha vantagens comparativas, mas ainda vamos, né, acompanhar isso daí, para poder, né, num novo bate-papo, a gente poder saber o que está acontecendo. Na sua primeira intervenção, você chamou a atenção para o fato de que, ao impor tarifas, o presidente dos Estados Unidos está encarecendo os produtos que entram lá, o que pode gerar inflação. Queria que você explicasse um pouco mais didaticamente para aqueles que nos assistem por que corre-se o risco de ver uma inflação aumentada nos Estados Unidos. Porque, a partir do momento, na formação de custo daqueles produtos que são impactados na inflação, aumentando a tarifa, aumenta a tarifa sobre aço. Aço é um componente e vai bater no preço final de determinados produtos que usam aço. Então, é o caso de cereais, o caso de trigo, que era o caso do Canadá, o México foi criado, como costuma-se dizer, que era um quintal dos Estados Unidos. Então, mão de obra barata também, e aquilo que poluía o meio ambiente, aquilo que era degradante, passava para o México. Então, a mão de obra que os mexicanos, no caso dos canadenses, nem tanto a mão de obra, mas sim determinados produtos. Você vê que, por exemplo, o petróleo bruto que sai do Canadá vai para os Estados Unidos e ele é refinado. Então, tem tudo agregando valor.
Você vê que como os Estados Unidos... Bom, voltando à questão. Então, qualquer produto que seja taxado, carne, vai bater lá no... Agora, ovos, por exemplo. Manda ele taxar ovos, por exemplo, que está tendo problema lá nos Estados Unidos. Já está caro, né? Já está caro. Então, o que vai acontecer? Vai bater nos índices de preço, que é o CPI deles lá, que é o preço ao consumidor. Bom, eu na abertura do programa falei que nós podemos estar vendo uma mudança de paradigma. Porque essa guerra tarifária, ela tem passado ao largo da Organização Mundial do Comércio. A OMC, que foi criada depois da guerra, na tentativa justamente de se estabelecer uma racionalidade na aplicação de tarifas, no comércio. Como é que fica a Organização Mundial do Comércio? Como é que ficam esses fóruns multilaterais que discutem o tema? De fato, nós podemos estar caminhando para um momento em que os países vão tomar suas decisões independentemente, sem respeitar aquilo que é decidido em conjunto nos organismos multilaterais? É verdade. Você vê que os Estados Unidos desmoralizou a ONU, a OMS e agora a OMC. Então, tudo que for organismo multilateral, que é justamente benéfico para uma globalização, está sendo retirado. Então, os Estados Unidos têm um poder de veto muito grande e acaba, então, empurrando para você criar blocos. Por isso é que se os BRICS se reunirem, passa a ser algo que vai incomodar. Você imagine juntando, né, os países do BRICS para poder se contrapor aos Estados Unidos. Imagine a Europa também unida e se contrapor aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm que ter cuidado que eles podem criar um problema e onde é que a vantagem comparativa que ele tem passa a perder, né? Agora, você acredita que ao final de tudo, nós estamos no olho do furacão, né? Medidas dos Estados Unidos, retaliação de outros países, essa poeira tende a assentar ou, de fato, nós estamos tendo aí uma mudança duradoura das relações comerciais? Ainda está cedo, né, para a gente poder bater o martelo, mas se ele continuar e tiver sucesso, você vê, está se metendo em tanta coisa, quer ficar com a faixa de Gaza, está querendo resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia, mas em que condições? Então, se por acaso ele conseguir realmente criar um novo papel para os Estados Unidos, tipo na época do Capitão América, né? Lembra? Então, isso daí pode ser realmente, mas eu não acredito que o mundo ele esteja tão vulnerável como era no passado. Hoje a gente vê que o mundo pode muito bem ter blocos que não dependam tanto dos Estados Unidos, conforme ele criou o NAFTA e a ALCA e outros que ele queria. Agora, por isso é que ele tentou minar na América Latina, e se a América Latina realmente entrasse no que ele está imaginando, isso poderia enfraquecer bastante o comércio multilateral. Então, eu acredito que ele está fazendo isso, eu acredito que seja mais bravata, na minha avaliação, porque vai haver uma reação muito forte da economia mundial, principalmente os países como a Europa e os chamados BRICS. E aí os Estados Unidos vão ter que negociar também. Né? Não negociação vai ser, dos dois lados. Então, você vê que o Brasil está dizendo que vai entrar na OPEP, né? Então, essas coisas todas podem criar um poder que se equipare, né? Não igual aos Estados Unidos, mas que consiga evitar esse massacre, esse rolo compressor que os Estados Unidos está querendo impor ao mundo, né? Uma das primeiras medidas do Trump que afeta diretamente ao Brasil é a imposição de uma tarifa de 25% sobre o aço importado. Nós sabemos que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, o primeiro é o Canadá. Os nossos setores econômicos, o aço especificamente e outros, estão preparados para um baque desse? Ou a gente pode ter algum impacto interno aqui no Brasil com essas tarifas? Isso vai ter um impacto muito forte, né? Então, você vê que os próprios produtores, os empresários se reuniram e estão reavaliando, tipo assim, olha, governo, não toma logo uma retaliação logo em seguida, vamos tentar negociar para ver o que é possível, porque dá um baque muito forte. Agora, essas tarifas, normalmente, você já comentou isso, muitas vezes são usadas para proteger a produção local. O Brasil é muito protecionista e tem muitas tarifas? O Brasil é um país que cobra muito imposto de importação?
Olha, com o ingresso na OMC diminuiu bastante, mas no passado a gente, porque era economia emergente, então nós tivemos que utilizar as tarifas de importação como uma forma de aumentar a produção interna. Só que agora, com reforma tributária e uma mudança da produtividade, um aumento da produtividade, redução de custos, a gente tem condição de poder competir, ser competitivo internacionalmente. Mas desde que que a OMC continue regulando. Não sei se você lembra lá atrás, a Embraer versus Bombardier, tinha sempre havia uma crítica no mundo dizendo que nós financiávamos a juros subsidiados as importações, as exportações. E, obviamente, se tornava mais competitivo e aí os outros países não usavam, né, taxas chamadas subsidiadas. Tivemos que mudar isso daí. Então, a OMC, ela passou a regular isso. Mas os Estados Unidos não cumpre as decisões da OMC, então fica fazendo jogo de cena, né? No mundo ideal, em tese, nós poderíamos dizer que para um país, o Brasil, por exemplo, ou outro, é melhor não ter tantas tarifas? É melhor ter um comércio mais livre, havendo condições para isso? Essa que é a ideia do comércio internacional. É que a economia, sempre que o que nos é passado, na nossa formação de economista, é que tudo que é um comércio livre, uma economia competitiva, é o mais adequado. Mas, infelizmente, a gente tem visto historicamente que os oligopólios, monopólios, eles se formam. Quer dizer, não existe esse chamado mercado livre, essa competitividade que a gente estudava nos livros de economia. Então, os países têm que tomar medidas para se proteger com relação a esse tipo de coisa. Você viu a Argentina agora, ele não está querendo se preocupar e aquilo ali vai ser muito ruim para a economia argentina. Então, eles vão levar muito mais tempo para poder reconstruir, porque miraram a inflação. Mas a inflação é um lado, mas você cria também uma miséria, você cria um monte... Quer dizer, tudo na bandeira de liberdade econômica, entendeu? Então, os países que têm condição de poder se proteger, principalmente os emergentes, eles vão fazer isso. Aí chega num ponto, a China, por exemplo, que agora não precisa mais disso. Chega um momento que você não vai precisar mais disso daí. Então, é importante, num estágio inicial das indústrias nascentes, você criar... Eu me lembro que quando eu estudava automação bancária, a gente tinha reserva de mercado. Então, falou assim, mas você tem que estabelecer um prazo, entendeu? Os brinquedos, a indústria de brinquedos também dizia, poxa, o governo tem que nos proteger, porque os produtos, os brinquedos chineses entram aqui e não tem jeito de ser competitivo. Então, o Estado tem que determinar um período. Fala, tá bom, então é o quê? 10 anos? Em 10 anos nós vamos proteger e depois deixar liberalizar. Você tocou num ponto que é verdade. Vários setores ao longo dos anos têm pedido mais proteção. E como é que o governo vai nos proteger? Aumentando as tarifas de importação para que o meu produto tenha vantagem. Isso não dura para sempre. Então, e você viu que muita reserva de mercado foi a perder de vista. Isso é ruim. Você falou da automação bancária, né? Para aqueles que são mais jovens, houve uma época bem recente no Brasil que importar um computador era algo caríssimo. Então, é verdade. Então, com a reforma tributária, por exemplo, espera-se que muita coisa mude, porque você agora criou um imposto sobre valor agregado. Então, agora você vai estar bem claro o que é de imposto para ser cobrado, o que hoje em dia não acontece. Bom, você falou dos BRICS. O Trump tem ameaçado claramente e diretamente os BRICS, sobretudo em relação a uma proposta que recentemente foi discutida numa reunião dos BRICS, que era a adoção de outra moeda que não o dólar para o comércio. Ele diz que se os BRICS fizerem isso, os Estados Unidos vão taxar os produtos dos BRICS em 100%. Os BRICS como estrutura, até em termos de governança também, já estão preparados para essa guerra que pode surgir contra os Estados Unidos? Eu acho que não, porque no período anterior do Lula, ele tentou criar um
modelo, por exemplo, você vê que esse negócio de sistema de transmissão de TV tem PAU-M, NTSC, queria criar um para todos os BRICS. A Índia não falou assim, eu não topo, não. Então, tem coisas que são estruturais e que você tem dificuldade, porque aparentemente parece que eles têm, vamos dizer assim, muita coisa em comum, mas não necessariamente. Tem a questão da própria... do próprio povo, da cultura do povo, e essas coisas não dá para mudar assim rapidamente. A China conseguiu fazer isso, mas então, por isso é que tem muita negociação. Agora você está juntando aí outros países aí que não tem condição, Cuba, você tem países árabes, países africanos. Ampliou muito. Entendeu? Então, você pode criar um mercado, mas ele fica limitado. Ainda não podemos ainda ir para o ringue contra os Estados Unidos, conforme poderia se opor para não utilizar a moeda, né, o dólar como meio de pagamento. Essa guerra que se abriu a partir do Trump, você acha que ela pode favorecer a construção mais rápida de outros acordos comerciais? Por exemplo, o acordo que está caminhando entre Mercosul e União Europeia e até outros acordos que hoje são impensáveis. Essa pode ser uma consequência? Pode ser, sim, porque a partir do momento que não dá para... Por exemplo, Mercosul está ruim, então, porque a Argentina não quer, então o Brasil e outros países podem justamente fazer criar um vínculo, um mercado onde que a Europa, a União Europeia, com esses países, consiga prosperar e não depender tanto da relação dos Estados Unidos com esses países, né? E qual é o papel da China hoje nesse cenário que se constrói? A China é fundamental. A China se transformou no líder e está até torcendo, eu acho, para que os Estados Unidos continuem isso, porque aí ela vai acabar surgindo mais evidência, entendeu? Porque vai fechar contratos unilaterais ou multilaterais com os países que estão sendo prejudicados e se afasta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai ter muita opção, né, para poder continuar nessa negociação. Então, eu acredito que... E é curioso, você sabe que às vezes eu fico pensando, os Estados Unidos exportam armas, né, armamentos, e aí está tentando justamente... acabar com os conflitos. Aí você fala, não é contraditório isso? Aparentemente, será que isso daí é uma falácia, dizer que quer acabar com os conflitos? E aí, como é que vai continuar a indústria belicista nos Estados Unidos? Vai vender para quem? Nós poderíamos, para encerrar, compreender que tudo isso que estamos vendo, essa guerra tarifária, essas bravatas ou não, de parte a parte, elas têm mais a ver com questões geopolíticas do que econômicas? É verdade. Isso é verdade. A China, você vê que a China cresceu fortemente e aí passou a incomodar os Estados Unidos. Então, a Europa também, né, a União Europeia, também começou a se sentir incomodada pela China. Então, a China realmente está provocando uma alteração muito substancial na geopolítica. E isso daí é algo que os Estados Unidos, né, talvez os Estados Unidos queira ficar com uma parte que os outros países não ocupem tanto nessa parte de ligado à TI, por exemplo, né? Talvez eles queiram ser os xerifes disso daí, com Musk, né? Pode ser que isso daí, mas economicamente é a questão da geopolítica, eu acho que é mais importante para os Estados Unidos, por isso é que está querendo se meter em tudo, mas acaba sendo contraditório. As duas contradições que nós falamos aqui, levar a tarifa para impactar na inflação, nos preços internos, e a questão de você ter uma indústria de armamento e quer acabar com os conflitos, é contraditório. Então tem que saber até onde é que está essa jogada. Ainda não consegui, nesse xadrez dos americanos, descobrir a jogada lá na frente, né? Newton Marcos, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E nós também agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Este programa e todos os conteúdos da TV Senado estão lá no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal do YouTube, onde você encontra informação
de qualidade e direto da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Até o próximo Agenda Econômica.